Nós estamos falando sobre sexualidade e querendo descobrir aquelas coisas que na própria Escritura, num certo sentido, previam, antecipavam aquilo que a história registrou como a maneira pela qual o homem distorceu aquela bênção que Deus lhe havia concedido. Ao fazer isso, em todas as vezes que isso aconteceu, sempre houve de alguma forma aquela violação básica do princípio da imagem de Deus, de que a sexualidade foi dada ao homem como macho e fêmea, para refletir a imagem de Deus, a diversidade da unidade de Deus, e de alguma forma o homem buscou todas as maneiras possíveis para distorcer essa glória. Eu pedi a vocês que, se tivessem tempo, olhassem para o livro de Gênesis, para encontrar lá naquela narrativa das primeiras épocas da criação, da história, aquelas qual isso foi feito. Essa mensagem nessa série é sempre um pouco, é até constrangedora para mim, porque é triste falar sobre coisas tão ruins, tão feias, tão degradantes. Mas mais e mais nós precisamos falar um pouco e pensar um pouco sobre elas, porque na década final do século XX, nós estamos vendo e ouvindo entre os que se chamam evangélicos defesas dessas mesmas distorções que ao longo da história Deus condenou, às vezes explicitamente, às vezes implicitamente. Nós não temos que andar muito no livro de Gênesis para encontrar a primeira dessas distorções. Não demorou também muito tempo. Passaram-se apenas 3 gerações depois da saída do Éden. Caim trouxe ao mundo um filho chamado Enoque. Não é aquele Enoque, é outro. Enoque gerou um filho chamado Irade. E Irade gerou um filho chamado Lameque. Eventualmente, nessa geração, Lameque tomou para si 2 esposas. Esse é o primeiro grande fato na vida desse homem. A terra ainda não estava totalmente contaminada na sua natureza pelos efeitos da queda. E a queda já contaminava aquilo que deveria ser a maior prova da presença da realidade de Deus entre os homens, entre a sua criação. Lameque tomou para si 2 esposas. Esse é o primeiro pecado sexual registrado nas Escrituras. O mundo ainda era jovem e Satanás já estava destruindo o casamento, dando aquilo que o homem considerava uma opção: a poligamia. A poligamia contraria o ideal da criação: um homem, uma mulher para sempre, para juntos refletirem a unidade, a beleza, a santidade, a criatividade de Deus. Lameque assume aquela postura de que isso aí é uma demonstração de virilidade, de poder, e toma para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada e a outra se chamava Zilá.
Por que é que Deus se preocupa em dar tantos detalhes a respeito desse homem? Porque ele é um padrão, ele é um referencial para tudo aquilo que aconteceu de mal quando a poligamia foi adotada nas Escrituras. Ela foi tolerada até certo ponto no Antigo Testamento. Mas claramente, ao longo da história do povo de Deus, ela foi sendo rejeitada como algo menos que o ideal. Algo que diminuía a importância, particularmente da mulher como pessoa. Algo que expressava uma desigualdade que não existe, essencial entre homem e mulher, dando maiores privilégios e submetendo as mulheres cada vez menos a uma condição de quase escravas sexuais dos seus maridos. A poligamia atacou e afetou negativamente cada um dos grandes heróis do povo de Deus: Abraão, Jacó, Davi. E o exemplo mais crítico de todos, Salomão, com as suas 700 esposas e 300 concubinas. O que nos espanta é que há pessoas inseridas no meio evangélico hoje que dizem que a poligamia é uma alternativa criativa para quando por alguma razão o casamento deixa de funcionar como deveria, quando deixa de haver algum tipo de satisfação, e ele pode ser polígamo tanto do ponto de vista do homem quanto do ponto de vista da mulher. Nós normalmente reservamos a palavra poligamia para o homem e poliandria para a mulher. Seria mais correto falar poliginia e poliandria. São dois lados dessa moeda que é a poligamia. Se vocês quiserem investigar e ver como isso foi dito e onde foi dito, procurem uma entrevista do Sr. Robson Cavalcante a uma revista evangélica brasileira, assim chamada, onde ele defende e cita com aprovação o caso de um casal em que houve um certo problema de ordem física que impedia a consumação do ato sexual. E ele diz, louvando o altruísmo e o desprendimento desse casal, eles trouxeram uma outra mulher para dentro de casa, consensualmente. E ele aprova isso. Onde é que nós estamos chegando no final do século XX, na igreja evangélica brasileira? Que tipo de tolerância é essa? Nós estamos voltando a glorificar Lameque com as suas duas esposas. O adultério aparece também como um pecado, como uma violação daquela unidade, como uma das marcas daquela sociedade que Israel foi chamada desalojar da terra, porque era uma sociedade essencialmente adúltera. Deus toma muitos cuidados com o seu povo. No Antigo Testamento e no Novo Testamento também, exortando a fugirmos desse tipo de atitude para com o casamento. Em Levítico capítulo 18, versículo 20, Deus exorta o povo de Israel a não se deixar levar pelo exemplo das nações as quais ele iria desalojar. Nem te deitarás com a mulher de teu próximo, para te contaminares com ela. Esse era um pecado dos cananeus. Isso era extremamente comum. Isso era parte quase da religião de Canaã. E nós vemos
de maneira trágica em nossa sociedade uma glorificação do adultério. Algum tempo atrás, Artemis e eu estávamos ministrando num retiro de casais. E no quebra-gelo, assim, no começo do retiro, perguntaram para aqueles casais qual era o hobby deles. Lembra disso? Estávamos ali talvez num grupo de uns 25 casais, mais ou menos. E desses 25, pelo menos 75% disseram que o seu hobby era ir ao cinema. Todos eles evangélicos, mesmo de uma boa igreja evangélica. Eu ia falar sobre o Cântico dos Cânticos para eles. Artemis deu aquela cutucadinha e falou para mim: quantas vezes na indústria cinematográfica você encontra amor sendo apresentado entre marido e mulher? Hollywood, Rede Globo, SBT, você pode escolher qual seja o veículo, a agência de comunicação, todos eles glorificam o adultério. O adultério parece emocionante, parece empolgante, parece desafiador, parece criativo, e Satanás faz de tudo para sugerir que o amor físico no casamento é monótono, é corriqueiro, é banal. Quando aquele filme Proposta Indecente saiu, essa foi justamente a tese daquele escritor da Folha que comentou o filme. Ele diz: no casamento tudo é rotineiro, tudo é sem graça. Sexo só é bom fora do casamento. Essa é a teoria que rola por aí. Essa é a teoria que a gente assimila e assimilará se assumir como hobby essa absorção dos valores do mundo, seja ela via vídeo, via televisão, via cinema, seja lá o que for. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. As sementes que nós colocarmos em nosso cérebro, em nosso coração a respeito do valor do casamento, da sua pureza, do significado, da extrema emoção, do sensacional que é a vida conjugal, dentro dos limites que Deus impôs a ela, vão produzir um casamento estável, satisfatório, gratificante. Mas na medida em que nós comprarmos essa filosofia do mundo, que o bom é o proibido, que o bom é o escondido, que o bom é o alternativo, e você vai fazer isso, aliás, já vem fazendo isso há algum tempo na sua vida, mas vai daqui para frente ter que decidir como você vai fazer. Adultério foi uma herança que o povo de Israel assumiu rapidamente daquelas nações que eles deveriam ter expulso e cujos padrões eles deveriam ter rejeitado. E é extremamente assustador, deveria ser para nós, que aquele homem que a Bíblia descreveu como o homem segundo o coração de Deus sucumbiu exatamente a isso, a tomar para si alguém que pertencia a outra, a satisfazer seus desejos físicos com uma pessoa que pertencia a outra, que estava ligada para formar a imagem de Deus com outro indivíduo.
Dr. Howard Hendricks, que esteve aqui na semana dos ex-alunos, semana de pastores e líderes em julho, realizou uma pesquisa com 200, não lembro exatamente o número, 247, se não me engano, pastores que haviam caído em adultério. E dentre as coisas significativas que ele descobriu, é que essa tendência havia começado ainda no seu período de preparo para o ministério. E eu estou falando assim em termos genéricos, rapazes, mas isso é uma realidade que se aplica a todos. A nossa sociedade não está mais contente em bombardear o homem com a ideia de que a mulher é um objeto de desejo. Agora já existe o homem objeto. E o adultério também é glorificado do lado feminino para o lado masculino. Primeiro Coríntios 6, 9 a 11 inclui naquela lista de pessoas, naquela lista de qualidades e pecados que eram reprováveis e que desqualificariam uma pessoa para herdar o reino de Deus, o adultério. Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz que sermos amigos do mundo configura adultério espiritual. E assim como Deus reprova esse adultério, como Ele reprovava a idolatria no Antigo Testamento, Ele tem um desprezo, um ódio todo especial pelo adultério físico. Não vamos nos enganar, rapazes e moças, meus colegas equipantes, nenhum de nós está imune a isso. Todos nós temos que lutar contra isso. A passagem de hoje, no nosso manual de hora silenciosa, é Romanos 6. Considerai-vos mortos para o pecado. Você está se considerando morto. Quando os desejos e as imaginações e as visões e as visualizações vêm à sua mente, o que você faz com elas? Você não pode impedir os passarinhos de voar em cima da sua cabeça, mas você pode impedi-los de fazer um ninho nos seus cabelos. As Escrituras deixam bem claro também que cedo na história da humanidade, a chamada homossexualidade, uma palavra recente que não existia até por volta da década de 60, se manifestou e teve os seus efeitos destrutivos. Em Gênesis, de novo, capítulo 19, nós encontramos essa terrível situação de Sodoma e Gomorra. Deus avisa Abraão: eu vou destruir aquelas duas cidades pela intensidade e a profundidade e a amplitude do seu pecado. Não há ali nada de bom. E Abraão intercede diante de Deus, diz: Senhor, 50, se tiver 50, o Senhor detém a destruição. E a coisa vai abaixando, até que Abraão acha que já pediu demais. Ele para em 10. Mas não havia nem 10 na cidade. Essa era a qualidade do testemunho de Ló. Em Gênesis 19, 4 e 5, quando Deus envia aqueles dois mensageiros seus à cidade para ali executarem a sua obra de juízo, Moisés diz para nós: antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, assim os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós para que abusemos dele. O hebraico diz: traze-os para fora para que os
conheçamos. Alguns que se dizem cristãos e advogam a legalidade ou a legitimidade do homossexualismo afirmam que essa passagem aqui significa apenas que eles queriam trazer os camaradas para um bate-papo, para saber quem eles eram, para saber o que eles estavam fazendo ali. Livros escritos por teólogos, entre aspas, cristãos, entre aspas, homossexuais, sugerem que isso aqui não tinha nada de homossexualidade envolvido. Agora, isso da maneira mais sórdida possível, torcer as Escrituras. Porque o contexto é francamente esse. Obviamente, Ló não ofereceu para eles, olha, o bom das minhas filhas aí, para vocês as conhecerem, baterem um papo com elas, conversarem um pouquinho sobre política, esporte, moda. Obviamente não era essa a intenção com que essas filhas foram oferecidas. Não vamos entrar no mérito da questão do que Ló fez aqui, alguma outra hora a gente entra nesse assunto. Mas o que estava acontecendo ali era a demonstração de que aquela sociedade havia corrompido o ideal de Deus e substituído um homem e uma mulher para sempre por vários homens com vários outros homens, um pouquinho de cada vez. É exatamente aquilo que nós encontramos na nossa cidade, na nossa sociedade, desculpe. Aquelas cidades foram conhecidas por outros pecados, é verdade. Ezequiel, capítulo 16, versículo 49, fala do seu orgulho, do seu desprezo pelos pobres. E os chamados teólogos gays acham que é por aí que a gente deveria ir. Que não se pode acusar o Sodoma e Gomorra de homossexualidade como se isso fosse um pecado. O máximo que a gente pode dizer disso é que sim, orgulho e egoísmo e insensibilidade para com Deus e para com as outras pessoas é que são a causa básica, fundamental desse tipo de pecado. Não é só um problema de criação, nem principalmente um problema de criação. Não é um problema genético, por mais que a ciência, nos quais eles também têm o seu lobby, tente provar isso ou demonstrar isso. É fundamentalmente uma questão de egoísmo, de rebeldia contra Deus. E sabe o que tem acontecido? Esse pecado tem sido mais e mais tolerado nas nossas igrejas. Mais e mais se fala que isso tem que ser tratado só com compaixão, não com disciplina. E o número de casos entre seminaristas e entre pastores cresce a cada ano. Você não ouviu errado, não, é isso mesmo. Entre seminaristas e pastores cresce a cada ano. Pessoas envolvidas com aconselhamento aí na cidade de São Paulo falam para nós de números bastante elevados de pastores que vêm procurá-los com problemas nessa área. Tanto do ponto de vista ativo quanto do ponto de vista passivo. Na verdade, a Bíblia fala muito e muito mal sobre esse assunto. O homossexualismo é uma espécie de ponto final na condenação de Deus a pessoas que rejeitaram o plano de Deus, o propósito de Deus e o projeto de Deus para a vida do homem. Por outro lado, 1 Coríntios capítulo 6 sugere para nós que é possível uma recuperação. Não vou entrar aqui em história desse problema, mas é uma coisa antiga e manifesta em todas as culturas do mundo. E agora tentando ser justificado por toda parte. Não vamos nos esquecer que a Bíblia
claramente condena isso. Se você tem dúvidas a respeito disso, há um artigo que eu escrevi e junto com o pastor Luiz Saião a respeito disso. Na revista Vox Scriptura, você pode encontrar na biblioteca. Há outros pecados de natureza sexual que a Bíblia claramente denuncia. Zoorastia ou bestialidade, pelo menos por enquanto ainda não comum entre os evangélicos, mas não vamos manter as esperanças muito elevadas. Incesto, a proximidade, a utilização de uma pessoa de consanguinidade muito próxima para a união sexual. Era também um dos pecados da terra de Canaã, pelo qual Deus havia de punir aquela sociedade. É um dos problemas mais sérios e tristes e graves e deformantes na nossa sociedade. Meninas, 12, 13, 14 anos, grávidas de pais, tios, padrastos, avós. Uma coisa que corta o coração da gente só de pensar. Como é que o pecado distorce uma coisa que Deus planejou para ser tão bela e bonita? Eu disse que essas coisas todas estão ligadas à imagem de Deus. Incesto é um problema porque você pega algo que é próximo demais de você em busca dessa imagem de Deus. Homossexualidade, algo que é igual demais e, portanto, não pode adequadamente refletir a imagem de Deus. Adultério, algo que já está comprometido com a imagem de Deus na vida de uma outra pessoa. A questão sexual é uma questão de aceitar o projeto de revelar a imagem de Deus num relacionamento. E aqui dentro nós começamos a plantar seriamente a semente de como vamos exaltar e glorificar a Deus se o casamento for, ou a união sexual for o plano dele para você na sua vida. Há um outro problema que já foi chamado de o pecado sobre o qual ninguém fala, que é o pecado da masturbação. A masturbação viola a imagem de Deus porque tenta fazer sozinho aquilo que Deus planejou para dois. É a expressão de paixões cultivadas e que são impuras, desejos que são ilícitos. É um problema sério. É um problema muito sério. Em uma outra geração do SBPV, da qual não tem ninguém presente aqui, nós fizemos uma pesquisa. E aproximadamente 95% dos rapazes disseram: sim, eu tenho problema com isso. E um pouco mais de 60% das moças disseram: sim, eu tenho problema com isso. Certamente que havia variação em termos de intensidade de problema. Mas tem aí os primeiros frutos amargos de como essa questão toda está sendo trabalhada na mente de jovens cujo desejo real é servir ao Senhor. E essa é a natureza difícil da nossa
situação sexual. Nós desejamos servir ao Senhor. Com a minha mente eu concordo com a lei de Deus, que ela é boa, santa e pura. Está em mim desejar o bem, mas nem sempre fazê-lo. Talvez você esteja lutando exatamente com esse problema que poderá ser o veículo para que outros problemas mais sérios, de consequências mais danosas, mais amplas e mais profundas se manifestem em sua vida. É uma oportunidade de você procurar alguém, seu orientador, um conselheiro em quem você confie, e abrir o jogo e dizer: eu estou lutando nessa área, eu estou sendo mais derrotado do que vencedor. Não se engane. Como é agora, vai ser lá fora. Só que pior. Porque se o pecado achar um lugarzinho onde ele finque as suas garras na sua mente, na sua consciência, mais e mais ele vai insensibilizá-lo. Mais e mais ele vai dar para você razões, motivos falsos para justificar esse pecado. A cobiça é um monstro que existe dentro de nós. Se nós, de alguma forma, aqui dentro, onde somos tão protegidos, o alimentarmos, não vai ser possível segurá-lo quando ele tiver tanta outra oportunidade, quando o bombardeio nessa área for tão maior lá fora. Nós somos expostos a todo tipo de tentações, mas não nos sobreveio tentação que não fosse humana, não fosse comum a todos os homens. Mas Deus, que nos chamou para a sua santidade, para a sua virtude, é fiel e não vai permitir que nós sejamos tentados além do que podemos suportar. Porque no final das contas ninguém vai poder dizer: Senhor, foi tua culpa. Tu não me protegeste o suficiente. Tu não me guardaste o suficiente. Tu não me transformaste o suficiente. No fundo, vamos ter que abaixar a nossa cabeça e dizer: Senhor, foi minha culpa. Eu brinquei com a tentação. Eu andei muito junto do abismo. Eu pensei que era capaz de segurar essa barra sozinho. Isso foi orgulho. Isso foi egoísmo. E desagou em pecado sexual. Minha oração por vocês, eu peço que seja sua por mim também, é que Deus nos guarde disso que tem destruído tanto ministério, tem arruinado tanto potencial e tem entristecido tanto o coração do nosso Pai. Vamos curvar as cabeças e orar ao Senhor. Nosso Deus e Pai, o cenário em que nos encontramos não é um cenário alegre nessa área. Temos visto amigos nossos, ex-alunos nossos, sofrendo consequências tristes e terríveis, porque não levaram a sério os teus mandamentos, as tuas exortações, aqueles relatos que foram colocados na Bíblia para criar tremor e temor nos nossos corações. Senhor, eu rogo por mim, por meus colegas, por meus alunos, que a tua boa mão nos afaste, nos mantenha longe, e que teu Espírito
dentro de nós nos constranja e nos faça sensíveis às maneiras pelas quais nós temos cedido espaço para essa tentação. Nós vivemos numa sociedade tão saturada com isso. Satanás está tão desesperado em tentar destruir por essa via o homem que tu criaste para a tua glória. Senhor, ajuda-nos a não nos conformarmos a esse mundo, a não aceitarmos dentro de nós a mentira satânica em nenhuma das suas formas. Que nos guardemos puros, que nos mantenhamos puros, que aspiremos a uma vida de pureza real e lutemos contra as tentações. Pai, nós já temos sofrido tanto como escola por causa disso. Eu peço que tu nos poupes essa dor. E peço que dês a cada um desses jovens a coragem de abrir o jogo, de buscar ajuda e não continuar plantando essas sementes que frutificarão para dor e sofrimento e destruição. Pai, nós te louvamos porque há vitória no Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos repreende, porque Ele nos corrige, porque Ele nos anima e porque Ele nos dá o poder de dizer não à impureza e sim à santidade. Eu peço ao Pai que tu olhes para nós com graça e nesse dia nos conduzas em triunfo, em pureza, para a tua honra e para a tua glória. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.